Álvaro Queiroz. Eles apresentavam esse programa a partir de uma iniciativa de um conjunto de sindicatos, associações profissionais, conselhos profissionais, que à época, logo após a eleição do Fernando Henrique, em 1994, tiveram essa generosa ideia de criação de uma, que na época se chamou de uma trincheira radiofônica. Trincheira radiofônica. Não conhecia essa expressão, não. Para se combater a ofensiva neoliberal. Foi uma ideia da professora Zuleide Faria de Mello. Ah, Zuleide. À época, presidente do PCB, que junto, principalmente com a diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras, à época, levaram à frente esse projeto, reuniram um conjunto de entidades e deram vida ao Faixa Livre. Ele está até hoje no ar. Hoje em dia, graças à contribuição financeira de um grupo de entidades que continuam financiando o programa e também dos ouvintes. Os ouvintes contribuem diretamente. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, um horário de 9 às 10 da manhã. E de terça a sexta, o programa vai ao ar de 8 às 10. Rádio Bandeirantes, AM 1360. Mas hoje em dia, a gente está na internet também, né? Nós temos a nossa página, a página da EPET também veicula o programa, estamos no Facebook, é só nos visitar. Ô Paulo, mas uma curiosidade que eu tenho, assim, qual as grandes reportagens, os grandes momentos do Faixa Livre nesses 20, quantos anos você falou? 25 anos, né? Eu pensei até que eu fosse falar errado, eu ia falar 24. Tem uma edição 25, que é memorável, que à época era inclusive o Ricardo Bueno, que apresentava junto com o Álvaro Queiroz, e inusitadamente o Paulo Renato de Souza, ministro do Fernando Henrique, ministro da Educação. Ele fez contato, me parece, com as rádios e, naturalmente, fez com a Rádio Bandeirantes, AM, justamente no horário do programa Faixa Livre. Então, a produtora, na época, aceitou e o Paulo Renato entrou no ar para ser entrevistado, certamente acreditando que seria mais uma entrevista chapa branca. Foi uma entrevista maravilhosa, o Ricardo apertou espremeu! O Paulo Renato, de tudo quanto é jeito, ele acabou ficando muito aborrecido, me parece, com a sua assessoria, como que ele caiu numa cilada daquela. Enfim, ele foi entrevistado por um jornalista de peso, em todos os sentidos, que era o Ricardo Bueno. Né? Interessante. Mas E ultimamente tivemos o furo, que me parece é o que me traz aqui, da entrevista, a primeira entrevista que o Glenn Greenwald deu à imprensa brasileira, logo após a divulgação da primeira das reportagens do Intercept Brasil, foi justamente para a gente. Ele divulgou no domingo à noite, né, a primeira das reportagens, e nos concedeu uma entrevista na terça-feira pela manhã. Então, tenho que te confessar que eu tenho um faro, mas foi casual, eu não sabia desse detalhe. Que tinha havido um furo dando entrevista para vocês. Foi. Eu sabia que você tinha entrevistado ele. Eu, pelo menos, eu não tinha visto nenhuma manifestação do Glenn anterior Porque justamente houve o impacto ali no domingo à noite, houve a repercussão ao longo da segunda-feira, e foi na segunda-feira que a nossa produtora, Celeste Sintra, conseguiu esse furo, né? Foi importante, viralizou na internet, teve uma audiência muito boa. Muito interessante. Depois até eu gostaria, num próximo bloco, da gente falar sobre essa entrevista. Não posso tratar os ouvintes como mal informados, mas no meio de quem ouve o programa, muita gente às vezes fica se perguntando, mas o que é isso? Não foi dito com todas as letras. Então, é sempre interessante a gente fazer uma retrospectiva e começar a partir do Wikileaks, né? Do Snowden, né? Edward Snowden, e que criou, né, um momento em que o mundo ficou assim, meio perplexo de saber tanta vazamento de tanta informação sigilosa, né? Nos Estados Unidos, e que gerou, inclusive, ele teve que... Disputa telefônica da presidente Dilma Rousseff, da espionagem dentro da Petrobras,
assim como de outras personalidades mundiais, como da Angela Merkel, por exemplo. Isso tudo levou a um escândalo mundial e o Snowden acabou asilado hoje na Rússia. Quem divulgou quem de alguma maneira o Snowden contou para a divulgação mundial desses arquivos, foram com duas articulações diferentes de jornalistas. Um é o Wikileaks, onde a maior expressão é o Julian Assange, aquele cidadão, ele é australiano, ele ficou preso lá ele ficou asilado na embaixada do Equador até recentemente, quando o governo do Equador, inexplicavelmente, suspendeu o visto que tinha dado a ele e o entregou às autoridades britânicas, né? Ele é processado pelo governo dos Estados Unidos, como responsável justamente pelo Wikileaks, e também responde a um processo lá na Suécia, muito estranho o processo, que ele é acusado de assédio sexual. Me parece uma forçação de barra já ligada ao escândalo, onde o Wikileaks ajudou, junto com o Intercept, a divulgar mundialmente os arquivos do Snowden. Então, e o Glenn tem uma curiosidade, ele mora aqui no Brasil, né? Ele é radicado aqui no Brasil, e ele é casado com o deputado federal do PSOL eleito pelo Rio de Janeiro, o David Miranda. Eles constituem família, têm filhos adotivos. São 2 filhos, né? Sim, e parece que 25 cachorros. Outro dia eu não sabia entrevistei o David Miranda e ele complementou, além dos 2 filhos, a 25 cachorros. Haja administração doméstica para tudo isso. Né? Claro. Mas então, o que eu sei mais ou menos é isso. O Intercept, então, tem o seu braço aqui no Brasil, onde o Glenn está operando e particularmente vem revelando aí essas gravações envolvendo Sérgio Moro e um grupo de procuradores, particularmente ligados à Lava Jato, lá de Curitiba. Agora, é surpreendente, né, o Passarinho? Posso te chamar de Passarinho? Sim, né? Evidente. Paulo Passarinho. É impressionante quando isso veio à tona, né? Porque a Operação Lava Jato tinha quase que uma auréola assim, de pureza, de alguma coisa tão importante. Muito embora, depois eu queria aprofundar mais isso com você, né? Como surge a Operação Lava Jato e os objetivos, se esses objetivos foram responsáveis por deter essa história da corrupção no Brasil, ou se teve alguma outra vertente não tão importante, porque ela é acusada, né, a Operação Lava Jato, de também ter falido algumas empresas aqui no Brasil, né? Então, recentemente, inclusive, o diretor-presidente do Grupo Bandeirantes, João Sayad, se pronunciou nesse sentido. Mas eu acho que há determinados exageros em torno disso. Em primeiro lugar, a Lava Jato é consequência de um aprimoramento institucional cujo maior responsável foram os governos Lula e Dilma. Houve um conjunto de iniciativas legislativas, né? A lei de transparência, a lei de delações premiadas, a lei antiterrorismo, inclusive, né? Houve um conjunto aí a lei anticorrupção, tudo é responsabilidade dos governos do PT. Por outro lado, foram os governos do PT que deram também plenas condições de trabalho, coisa que nunca houve, a direita não gosta de assumir isso, mas nunca houve anteriormente tantas condições plenas de trabalho para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Muitos, inclusive, criticam essa excessiva autonomia, porque isso, na verdade, encarna uma ideia ingênua em relação ao Ministério Público, em relação à própria Polícia Federal, a respeito da possibilidade dessas instituições serem, independentemente da postura republicana do governo de plantão, essas instituições elas podem ser também capturadas por interesses político-partidários ideológicos, como parece ter ocorrido no tocante à atuação do Sérgio Moro e dos procuradores, particularmente em relação a processos
que pudessem criminalizar o presidente Lula, sem que isso tivesse necessariamente relacionado às investigações de corrupção. Com isso, eu quero dizer o seguinte: uma coisa é o tal aprimoramento institucional, que os governos do PT são os grandes responsáveis e que leva à possibilidade de a gente investigar e punir a corrupção. Isso não tem que se discutir. Outra coisa é se no interior da Operação Lava Jato, e me parece que esse foi o comportamento do Sérgio Moro e dos procuradores, eles passam a ver uma janela de oportunidade para se criar um artifício judicial para, que foi o que aconteceu, impedir a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, que era um candidato fortíssimo, de acordo com as pesquisas, inclusive favorito para ganhar as eleições. Faço questão de esclarecer, não voto no Lula. Não voto no Lula, mas ficou claro que houve uma manobra. Então, com isso, eu não quero também reforçar uma certa versão que vem ganhando peso hoje em dia, inclusive pelos setores lulistas. Eu prefiro falar lulismo, porque o PT foi uma coisa muito séria no país, muito importante, construiu um movimento de oposição vigoroso, que inclusive levou o primeiro operário da nossa história à presidência da República. Outra coisa é que o que o lulismo fez com essa vitória política, não é? Me parece que eu estabeleço essa diferença, porque me parece que a obra do lulismo nada tem a ver com o PT. Faço aqui essa ressalva. Ou essa provocação. Porque nesse momento há muitos setores do PT que esquecem que o grande responsável institucional por todo esse processo foram os governos do PT e destacam apenas a manipulação que houve, claramente, essa manipulação judicial por parte do Sérgio Moro e dos procuradores e das instâncias superiores também, porque quem permitiu isso em última instância foi o Superior Tribunal de Justiça, foi o Supremo Tribunal Federal, foi o Tribunal Superior Eleitoral, porque essas eleições foram completamente irregulares. Aliás, o país vive uma situação irregular desde o processo que se abriu contra Dilma Rousseff, não é? E então, eu acho que é necessário a gente separar o joio do trigo, porque uma coisa me parece, a necessidade de se combater a corrupção. Outra coisa é como os setores do Ministério Público, da Polícia Federal, passam a agir para se aproveitar politicamente disso. Mas agora, Paulo, você falou do... Isso é mais uma questão que eu lembrei, que é muito importante. Não foi propriamente a ação da Justiça ou do Ministério Público que levou a dificuldades empresariais das grandes construtoras brasileiras. Foram decisões tomadas no âmbito do governo Dilma, principalmente, quando vem à tona todas as informações sobre a corrupção da Petrobras, e através, inclusive, de posicionamentos da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União e da direção da Petrobras, que naquela época era do senhor Aldemir Bendini, foi dado início a um processo de rompimento dos contratos e, principalmente, essa história aí da venda de ativos da Petrobras. Então, é necessário a gente calibrar muito bem a crítica, porque senão a gente coloca tudo na conta do Sérgio Moro. Sim. E, de alguma maneira, convenientemente, esquece o que aconteceu no país realmente em 2014 e 2015. A presidência da República era da Dilma Rousseff. Ela havia nomeado Aldemir Bendini para dentro da presidência da Petrobras. Então, é importante destacar isso. Entendi. Você já dá um enfoque, você não quer ser o juiz, né? Você quer trazer os elementos para uma investigação até a posteriori. Eu acho que para a saúde do debate político, a gente tem que lembrar o que é verdade. Não é? Essa história assim, Operação Lava Jato destruiu as empresas brasileiras. Em termos. Foi a posição do governo Dilma em relação à Operação Lava Jato que fez essa destruição. A paralisação dos projetos da Petrobras foi uma decisão da direção da Petrobras, respaldada pelo seu Conselho de Administração, e inclusive essa irresponsável política de venda de ativos, a privatização por dentro.
Fora o escândalo de ter se criado em 2014, repito, no governo Dilma, a história da Petrobras quebrada, não é? Um balanço que foi completamente manipulado pela empresa de auditoria, que, aliás, foi responsável por jamais ter focalizado nenhum tipo de problema de corrupção dentro da empresa. Então, você está me dizendo que essa venda de ativos já começa no governo Dilma. Não, eu não estou dizendo. Ela começa no governo Dilma. Sim, mas isso é muito camuflado, Paulo. É camuflado porque talvez o jornalismo do país seja muito ruim, muito fraco. Tá. Na verdade é isso. E há também essa polarização entre lulistas e antilulistas, lulistas e bolsonaristas, muitas vezes empobrece o debate, né? Porque claro. A discussão e as informações vêm à tona de acordo com os interesses estritos desses dois grupos. Né? Então, de repente, o Deus passa a ser o diabo e vice-versa, enfim. E aí isso traz uma confusão, né, para o leigo, para a população de modo geral, e que fica difícil, né, ter uma ideia conclusiva a respeito de alguma coisa. Não é mesmo? É necessário, eu apenas acho que cada cidadão brasileiro hoje tem que abrir o olho, eu digo muito isso lá no programa Faixa Livre, para poder raciocinar frente a essa avalanche de informações, onde boa parte delas, inclusive, são falsas. Então, o leitor, o ouvinte, ele tem que ter uma capacidade de seleção muito forte, ele tem que ter uma capacidade crítica muito forte. E ele tem que se reportar aos fatos do passado, de uma maneira fidedigna, de uma maneira fiel. O que esse debate polarizado muitas vezes produz é a falsificação do passado também, né? Agora, de acordo com as conveniências do presente. Sim. Dentro desse contexto, por exemplo, eu sempre ouvi falar muito do juiz Sérgio Moro como uma pessoa preparada para assumir essa função, mas dentro de uma ótica não tão brasileira, ou não tão em defesa dos interesses nacionais. Você acha que isso é uma falsa questão? Não acho. As ligações do Sérgio Moro com o Departamento de Justiça e com organismos de segurança dos Estados Unidos, como a CIA, essas relações são notórias. Agora mesmo, imediatamente após a explosão aí desse escândalo das gravações que o envolvem, ele encontra-se nesse momento, ontem, né, o Sérgio Moro deveria, ou melhor, o Sérgio Moro deveria estar hoje na Câmara dos Deputados, atendendo a uma convocação, e ele lá não está, porque ele encontra-se em viagem aos Estados Unidos, como ministro da Justiça. Isso é um verdadeiro escândalo. No meio de um escândalo onde ele está envolvido, inclusive, numa manipulação grosseira para interferir no processo eleitoral do ano passado. No meio desse escândalo, ele simplesmente viaja e vai para os Estados Unidos, para reuniões no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em organismos de segurança como a CIA, e, pasmem, leva a tiracolo o procurador Deltan Dallagnol. Isso é o Brasil atual, é um conjunto de irregularidades. O que eu fico abismado é com uma certa passividade da dita oposição dita de esquerda, né? Porque eu nem sei se é oposição e eu nem sei se é esquerda de fato, porque é uma complacência com um conjunto de irregularidades e que vem de longe. Eu repito, as irregularidades vêm desde o processo de impedimento da Dilma Rousseff. Aliás, eu vivo dizendo que a gente vive uma maneira elegante de falar sobre a verdadeira baderna atual no país. A gente vive um quadro de excepcionalidade institucional, porque tudo é respaldado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Desde o processo de impeachment da Dilma, completamente irregular, o próprio Tribunal de Contas da União deu um parecer afirmando que não houve pedalada fiscal, e quem falou que pedalada consiste em crime de responsabilidade, capaz de afastar uma presidente que tinha acabado de ser eleita. É verdade que ela tinha traído todos os votos que lhe deram, né? Ela que entregou, porque isso é outra coisa que
esquecem. Ela que entregou o Ministério da Fazenda para o Joaquim Levy, que de alguma maneira deu início, essa é uma questão, outra questão grave, deu início ao processo que está em curso até hoje. Eu quero dizer com isso que a pauta do Joaquim Levy, que era a pauta da Dilma Rousseff número 2, do segundo mandato, a pauta depois que virou do senhor Nelson Barbosa, ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, e que depois virou, inclusive, a pauta do Henrique Meirelles, do Temer. Agora, ela é radicalizada com Paulo Guedes, mas o seu DNA... O DNA, exatamente. DNA encontra-se lá no tal programa de ajuste que foi inaugurado pelo Joaquim Levy. Esse arroxo a estados e municípios, o retorno da questão do ataque à Seguridade Social no Brasil, e particularmente à Previdência Social, não é? A projetos como de securitização da dívida, bandeira tão cara para a campanha Auditoria Cidadã da Dívida, tudo isso nasce lá atrás, com Joaquim Levy e com Nelson Barbosa, ministros da dona Dilma Rousseff. Então não dá para, de alguma maneira, esquecer algumas coisas que estão acontecendo e os seus devidos responsáveis, não é? Então, a situação hoje é muito grave, em última instância é isso, porque essa oposição vem convivendo, então, com essas excepcionalidades institucionais de maneira muito patética, né? Processo de impeachment. O Supremo batizou o processo de impeachment. E o Supremo autorizou também uma situação nonsense. Uma vez impedida a presidente Dilma, ela teria os seus direitos políticos cassados por 10 anos. Pois bem, eles inventaram que ela teria os seus direitos políticos mantidos intactos. Ou bem impede, ou bem aplica a lei. Certo. Ou bem aplica a lei. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa tão... penalizaram ela tanto que resolveram, então, de lambuja. Mas isso mostra a excepcionalidade institucional. É um absurdo o impeachment. O impeachment é um absurdo. Aí faz o impeachment, mas aí concede o direito político. Quer dizer, já começa por aí. Depois teve episódio com Aécio, teve episódio com Renan Calheiros. Tudo eles foram inventando gambiarras. Quem está inventando? O Supremo Tribunal Federal. Eu espero não ser punido por estar falando a verdade aqui, porque eu não estou mentindo. Então, o Supremo tem sido o grande patrono dessa situação de balbúrdia institucional, na verdade é isso, e que culminou com essas eleições do ano passado, completamente irregulares. Quem levantou a questão das fake news foi o ministro Luiz Fux, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, muito antes das eleições. Ele prometeu mundos e fundos. Para coibir as fake news. E aconteceu de tudo. Não fez nada. Aconteceu de tudo, sendo que há várias informações, inclusive do jornal Folha de São Paulo, a respeito das irregularidades. Fake news difundidas por empresas estrangeiras dentro do nosso processo eleitoral, empresas estrangeiras que foram remuneradas com dinheiro de caixa 2 de um conjunto de empresas brasileiras, o que é também ilícito, e com uma técnica de elaboração dessas mensagens que nos remete à chamada guerra híbrida, uma tática desenvolvida pelos serviços de inteligência das Forças Armadas de todos os países, inclusive do Brasil. E nós sabemos das estreitas ligações da campanha de Bolsonaro, infelizmente, com o alto comando do Exército. Essa que é a questão. Quem contou isso para a nação foi nada mais, nada menos do que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, quando deu posse ao seu ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva. O general Azevedo Silva, no ano passado, era assessor direto de Dias Toffoli, colocado nesse lugar claramente por influência do comandante do Exército, general Vilas Boas. Pois bem, na posse do ministro Fernando no Ministério da Defesa, o Bolsonaro fez um elogio rasgado ao general Vilas Boas, agradecendo pela sua eleição como presidente da República, atribuindo ao general Vilas Boas um papel fundamental
na sua eleição, e mais do que isso, dizendo que havia segredos entre os dois, entre ele, Bolsonaro, e o general Vilas Boas, que jamais seriam revelados. É isso, esse é o Brasil atual. Então, é um processo